Pode trazer aqui, por gentileza, na tela do Cidade, Coronel Hoffmann, que já está no contato conosco via internet. Coronel, muito obrigado sempre por atender o nosso jornalismo, a atenção que o senhor tem aqui com o Cidade Alerta. Nós mostramos essa reportagem, Coronel, porque o nosso assunto tem uma relação. Embora aqui acontece num trecho jurisdição da Polícia Rodoviária Federal, nós vimos nas imagens, até se puder trazer rapidinho na tela do Cidade novamente, que a visibilidade no momento do acidente estava bem reduzida. Essas são imagens daquela tragédia que aconteceu no Paraná, né? Aconteceu no Paraná, na 377, onde, em virtude da fumaça e da neblina, visibilidade reduzida, aquela tragédia onde nós vimos 8 pessoas que perderam a vida. E o nosso assunto agora, pode trazer o coronel de volta, é justamente isso. Porque aqui em Santa Catarina nós temos muito essa característica, né, Coronel Hoffmann, dessa visibilidade reduzida, seja pela questão somente do clima, do tempo, da neblina, da cerração, ou aliado a um clima que nós estamos vivendo agora de tempo seco, umidade baixa. Hoje em São Joaquim, a umidade relativa do ar 11%. Isso é muito baixo e com isso propaga o quê? Os casos de incêndios e de queimadas. Então, coronel, o nosso assunto é o seguinte: como funciona nas rodovias aqui em Santa Catarina, nas SCs, esse cuidado que a militar tem de chegar o momento da necessidade extrema de interditar uma rodovia pela questão da visibilidade reduzida? Coronel Hoffmann, boa noite. Boa noite, Zanotto, boa noite a todos de casa. Zanotto, a situação é a seguinte, são duas situações que a Polícia Militar Rodoviária está intimamente ligada com essa questão de visibilidade. A primeira é uma questão preventiva, que diz muito com o comportamento do nosso condutor. Nós temos uma situação assim, né, Zanotto? Tem a visibilidade diminuída, nós temos, reduzir a velocidade. Ultrapassar ela jamais. Imaginem numa situação de visibilidade restrita. Então, reduzir a velocidade e aumentar a distância com o veículo da frente. Isso é uma questão preventiva que todo mundo deve adotar. Uma outra situação também ligada na prevenção é a questão do uso dos faróis, Zanotto. Então, o motorista que está conduzindo seu veículo numa questão de luminosidade, de visibilidade baixa, ele tem que usar farol baixo, jamais utilizar farol alto, porque o farol alto ele vai prejudicar a visão dele ou vai prejudicar a visibilidade de quem vem no sentido contrário. Então, essa é uma questão muito forte na questão preventiva. Uma outra situação também, Zanotto, eu respeitei essa condição, mas aconteceu o acidente. Se aconteceu o acidente e eu estou parado sobre a rodovia, se tiver condições de eu tirar o meu veículo de cima da rodovia, colocar ele para o acostamento, eu vou aumentar a segurança do meu perímetro, do meu local. Se por acaso eu me envolvi num acidente de trânsito e eu não consegui tirar o veículo de cima da pista, nós temos que sinalizar esse acidente. Usar o triângulo, usar galhos de árvore, numa distância longa do local do acidente, para que dê tempo, principalmente um veículo pesado como um caminhão, ele poder identificar que há uma obstrução de via na frente, para que ele tenha tempo de fazer a frenagem. A frenagem dos caminhões pesados, dos veículos pesados, ela é menos eficiente do que um veículo pequeno, do que um automóvel. Então, nós precisamos ter essa atitude proativa de fazer a sinalização, ou utilizar o triângulo, ou usar até mesmo galhos de árvore, colocando sobre a pista, identificando que na frente há uma obstrução de trânsito. Coronel, agora nós estamos vendo aqui, exibindo no Cidade, as imagens do acidente lá no Paraná, e anteriormente nós colocávamos uma imagem do trabalho dos bombeiros militares lá na Serra, né? Foi em São Joaquim essa semana que nós tivemos um episódio de incêndio. E aí, como trabalhar, qual é o procedimento da Militar Rodoviária Estadual aqui em Santa Catarina, quando há essa questão do incêndio, né, o coronel? Porque chega a um determinado ponto que as chamas se propagam de tal maneira que a visibilidade baixa tanto que é necessário até mesmo interditar o trânsito por completo na rodovia com a prevenção, com o salvaguardar a vida, né? Zanotto, são duas questões também ligadas a isso, né? A primeira delas é no caso de queimadas. Quando há queimada e prejudica demais a visibilidade, a gente faz a interdição da via para que o corpo de bombeiros ele vá no local e faça o controle de chamas. Uma outra situação que a gente vive na serra e que a gente também faz a interrupção é gelo na pista. Então, quando há formação de gelo, a gente também faz a interdição da pista para que a gente possa usar o sal para derreter o gelo e para que os veículos voltem a tracionar normalmente e fazer a subida da serra.
E aqui também das nossas SCs, né, Coronel? Estou tentando recordar se existe alguma duplicada. Claro, tem a 401 aqui em Florianópolis, a 405 que tem a terceira pista, mas a grande maioria, né, a malha viária catarinense, tratando de rodovia estadual, são rodovias de pista simples, que reforça ainda mais a necessidade de atenção do condutor para não dar a colisão frontal, né? Exatamente isso, Zanotto. São pouquíssimas rodovias estaduais que elas estão duplicadas, né? Além dessas que você falou, a 486, o Contorno Viário Sul, lá de Criciúma, que são rodovias que estão duplicadas, mas a maioria esmagadora, elas são rodovias de pista simples. A gente tem hoje, no estado de Santa Catarina, os grandes causadores, que vai ser até motivo de uma campanha da Polícia Militar Rodoviária, são as colisões frontais ocasionadas pela ultrapassagem em locais proibidos. Isso tem sido um grande causador de acidente, né? Nessa situação, nessa tríade do trânsito seguro, que é infraestrutura, fiscalização e acima de tudo, o comportamento do nosso condutor, para que a gente tenha no comportamento do condutor a redução dos acidentes de trânsito. Certo, certo. E eu estava mostrando outro dia aqui a região lá do meio-oeste, aquele trecho lá de Bicaré, né? De Bicaré a Joaçaba, se eu estiver equivocado, eu acho que é o local em Santa Catarina que nós destacávamos que está o maior período hoje sem acidentes com óbitos aqui no estado. Então, trabalho, claro, da militar e atenção dos condutores com a velocidade e com a pista que é toda sinuosa, aquela região lá, né, Coronel? A SC 453, né, que liga a cidade de Videira até Luzerna, lá está 9 anos sem registro de acidentes fatais, um trabalho incansável dos patrulheiros rodoviários na questão de conscientização. Você conhece bem aquela região, né, Zanotto? Tráfego pesado de caminhões, principalmente caminhões madeireiros, a gente tem feito um trabalho diferenciado, é uma rodovia que sofre com neblina forte, com visibilidade baixa em muitos locais, e a gente tem feito um trabalho bem bacana de proximidade com o usuário da rodovia. Certo, certo. Coronel, obrigado pela sua participação. Eu estava vendo aqui que hoje teve troca de comando, né? É a 4ª Companhia do 1º Batalhão, é isso ou não? Exatamente, né? Aqui no norte do estado, né? Uma companhia com uma área muito grande, sabe, Zanotto? Quase 390 quilômetros de rodovia, que vai de Joinville até Canoinhas, né? Uma malha viária muito grande. Saiu o capitão Cardano, que se apresentou no 8º Batalhão em Joinville, e veio o capitão Rodrigues, que estava atualmente comandando a companhia de Itapema, da Polícia Militar, e ele foi transferido aqui e vai se juntar à Polícia Militar Rodoviária para esse trabalho preventivo aqui na região norte. Coronel Evaldo Hoffmann, mais uma vez obrigado pela sua participação, sempre o Cidade Alerta aberto aqui aos destaques da informação e principalmente, né, a prestação de serviço, as informações e orientações de como evitar acidentes nessa característica que nós temos aqui no estado de visibilidade reduzida, seja por fenômeno da natureza ou das queimadas. Um abraço para o senhor, até a próxima. Forte abraço, Zanotto.